Olá! Começa agora mais um episódio do Ação Entrevista e hoje eu estou com o Daniel Arcângelo, do Rio Web Fest. Eu vou passar a bola para ele já dizer quem ele é e o que ele faz e, enfim, como é que começou essa carreira dele até chegar ao Rio Web Fest. Olá, Daniel, tudo bem? Muito obrigado por participar aqui dessa entrevista do Ação. E conta então para a gente um pouquinho de quem você é e como começou a sua carreira. Fala, Rafa, tudo bom, meu amigo? Prazer estar aqui com vocês. Então, a minha carreira, essa pergunta quando me fazem, hoje eu tenho uma resposta que eu acho muito importante para o que se seguiu dela depois. Como começou a minha carreira foi desempregado. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar uma outra profissão, eu vim para estudar medicina. Dentro da faculdade de medicina eu descobri a arte como paixão, como algo que potencialmente eu podia me instrumentalizar e fazer bem. E aí eu fui estudar teatro, me formei na Martins Pena como ator, e me formei bem, eu sempre fui um aluno muito disciplinado, e quando eu saí da escola de teatro, eu saí com meu histórico na mão, falando, ok, vamos lá, emprego, onde é, e não tinha. E aí eu comecei a pegar projetos em parceria, em processos colaborativos, e eram projetos longos, sem ajuda financeira, e esses projetos duravam um final de semana, com muito valor, de processo, mas eles traziam uma problemática aí de você não ter um trabalho remunerado que foi se estendendo por muito tempo, com consequências assim bastante contundentes na minha vida pessoal, e isso me levou a cada vez mais procurar a arte no sentido de como produzi-la, e a produção passou a ser uma palavra importante. Então, quando você me pergunta quem eu sou, a verdade é que desde muito cedo eu descobri que no ofício, e depois eu desdobro isso para outras profissões ao longo do que eu fui aprendendo, ninguém te salva, você precisa se produzir. E a produção foi essencial para que eu descobrisse que teatro, a interpretação é uma palavra grande, eu fui estudar direção, fui me habilitar como iluminador, como produtor, como cenógrafo, para poder abrir o meu leque de opções e trabalhar a arte como amplo aspecto. Dentro disso, em 2012, fazendo o curso de direção teatral na UFRJ, um amigo, que até então eu não conhecia, olhou assim e falou, ei, você é velho, né? E é ator. Pô, cara, tô precisando de um velhão para fazer o meu curta, vamos fazer? Cara, esquisito, cara, um shortinho curto pra caramba, um dia frio, eu fiquei olhando para aquele cara. Aí eu fui lá, fiz o teste, a gente fez um curta juntos, depois fez outro, até que um dia esse cara, por volta do final de 2012, me perguntou se eu estava a fim de ficar rico no YouTube. Não é brincadeira, em 2012 eu não sabia direito o que era YouTube, isso é uma verdade, eu não mexia com internet praticamente, a minha internet já era banda larga, mas era há pouco tempo, diga-se de passagem, a minha internet era banda larga, se eu não me engano, a partir de 2009, então eu tinha muito poucos anos de navegação de banda larga, esse cara me falou, vamos ficar rico, a gente vai fazer uma comédia de cerca de 3 minutos, é muito simples, é um marido tentando transar com a mulher e nada dá certo, e aí a gente vê o que deve ficar rico no YouTube. Aí a gente fez, gravou, a gente não ficou rico no YouTube, mas a gente conseguiu interagir, a gente conseguiu ter uma base de audiência bem legal e a gente conseguiu produzir 85 episódios. Aí surgiu o Oposto do Sexo, uma série de comédia postada no YouTube, e em determinado momento, ciente de que a gente não estava conseguindo monetizar o canal, ele decidiu legendar a série em inglês e colocar em alguns festivais exclusivos para a web que existiam fora do Brasil. E a série começou a ser premiada, começou a ser laureada muito, até que num desses festivais, fazendo esse networking informal que a gente falou, conversando com a galera numa mesa, ele vendeu a série para o Fab Lab Channel, um canal online da França. E foi a primeira venda de um produto audiovisual que a gente conseguiu fazer. E essa venda em si, como custo de produção da websérie, que é uma fórmula que se aplicava, agora é uma fórmula um pouquinho diferente, que é você produzir em alta velocidade, a baixo custo, com alto poder de comunicabilidade e uma qualidade legal, essa fórmula permitiu que essa primeira venda pagasse os custos de produção da série até então. Então é um produto extremamente bem sucedido a nível econômico. Isso balançou a gente. Pô, cara, você foi num festival que possibilitou a outros festivais e no segundo, terceiro festival você já vendeu a série. Esse processo continua até hoje com alguns produtos nossos. Aí ele voltou de um desses festivais e falou, cara, avisei para todo mundo, em 2015 a gente vai fazer o Rio Web Fest. Levei um susto, eu não sabia novamente do que ele estava falando. E uma genialidade louca, assim, de iniciativa empreendedora, a gente fez,
em 2015 na Zona Portuária, e um festival que, encurtando um pouco a história, em 2017, já na Cidade das Artes, virou o maior festival do mundo da categoria. E levou a outros produtos, desde o São Paulo Web Fest, que surge depois com uma motivação específica de gerar uma rodada de negócios exclusiva para a categoria, a terceira do mundo, a primeira do Brasil, ao Rio Web Mercado, que surgiu agora, que é um evento online focado em empreendedorismo digital, principalmente websérie, mas abrindo a web com a possibilidade do negócio. Porque quando me perguntam, mas Dani, é diferente? Eu faço uma ressalva aí que a gente tem um momento que em 2018 a internet dá uma bagunçada, por motivos políticos, históricos, econômicos e tal, mas ela dá uma bagunçada. E quando abre 2019, dá uma sensação a todos os usuários, a internet já foi, porque está tudo segmentado. Tem gente que está no Instagram, tem gente que está no Facebook, tem gente que está no YouTube, tem gente que não usa mais plataforma, o e-mail voltou a bombar. Ao mesmo tempo, o celular, através da videoconferência, a ligação ela cai também, passa a ser um recurso de rede social, e aí dá uma sensação que a internet já foi. A gente perde o controle exatamente dos dados e dá uma sensação que o nicho pulverizou. Essa sensação ela tem motivações político-econômicas para existirem realmente. Não estou falando de questões ideológicas, estou falando de processo histórico mesmo, de um mercado midiático que volta com muita força a tentar recuperar relações de mídia, de audiência, de controle de informação. Essa é a grande questão da internet. Eu sempre falo para os web criadores que o nosso produto principal não é audiovisual e tecnologia. A websérie vem de representatividade, desde os costumes de consumo até o conteúdo dessa web. Então, a gente tem uma releitura disso tudo. E essa fragmentação, ela torna o produto de web muito mais relevante. Tem uma pergunta que sempre me fazem, que é, Dani, esse negócio de live, né? De quarentena, live, tem live pra caramba. E aí a audiência está caindo. Eu acho muito engraçado, porque isso é uma referência de televisão. Essa questão da mensuração da audiência pelo númerozinho aparecendo, a necessidade da pessoa estar do começo ao final no seu produto, porque ela tem que estar ali no intervalo, senão você não consegue vender aquele momento para o marketing. Mas a verdade é que, assim, provavelmente tem mais gente vendo a sua live com 15, 20 pessoas do que assistindo ao canal aberto naquele momento. É que você não tem controle desse dado e você não tem como mensurar. Então você desvaloriza suas 15 mil pessoas por causa da mítica de 1 milhão, daquele ponto de audiência que você mesmo nunca viu como é mensurado, mas você ainda está ali. Isso vale para várias outras mensurações de pesquisa. Então, essa narrativa do universo online com a websérie tem muito a ver com o surgimento do Rio Web Fest, que me traz a poder dar essa entrevista, me colocou no lugar certo, na hora certa, me trouxe muita instrumentalização sobre as webséries, e como eu falei, gerou e gera outros produtos, conquistas internacionais, e no momento traz uma responsabilidade muito grande para a gente de seguir fomentando um mercado, ainda que a gente seja um pequeno grão de areia nesse mercado audiovisual, que tem indústrias imensas, muito maiores e muito mais produtivas e poderosas economicamente do que a websérie. É o caso da TV, é o caso dos games, é o caso do cinema, entre outras subdivisões que a gente tem ali. A web é sim um lugar em crescimento, em expansão, e é parte hoje gigantesca da minha história. É isso. Mas eu me apresento sempre falando da web, porque é o que me traz aqui, cara. Mas se você parar para analisar, ainda da importância econômica, eu fiz muito mais curta-metragem de cinema, eu fiz muito mais teatro do que eu fiz websérie na minha carreira. Mas a websérie ela tem uma importância a nível de realização potencial que é muito forte. Sim. E então, assim, porque eu acredito que muita gente, eu, por exemplo, sabia, obviamente, que existia websérie por aí rolando, mas não conhecia muito bem, né, esse mercado. O Daniel aqui do Ação que trouxe para mim isso e me apresentou o Rio Web Fest e tal, e aí eu fui pesquisando mais. Então, assim, eu acho que muita gente não entende o que é realmente uma websérie ou como funciona a websérie. Então, assim, o que seria websérie? Eu, por exemplo, que estou iniciando roteiro, vou, escrevo uma história ali e de 15 minutos, não sei, faço uns episódios e crio um canal no YouTube. É assim que funciona? E o que seria considerado websérie? Ou
ou assim, ou qualquer tipo de, por exemplo, no Rio Web Fest, eu acredito que não seja, né, eu vejo pelas categorias, não é só websérie, né? A gente pode ter um web curta ou um programa mais jornalístico ou de variedade, né? Acho que tem uma categoria de variedade. Então, assim, existe também outro termo sem ser para esses produtos, esses conteúdos para a internet, assim, de audiovisual. Enfim, uma pergunta meio longa, mas é Não, sobre mas isso. ela é longa, mas ela é importante, e assim, tem muita coisa legal nessa pergunta. Primeiro, assim, eu sempre convido as pessoas, enquanto empreendedores, empreendedoras, a elas terem definições para aquilo que elas fazem, por mais difícil que seja. Eu venho de um mercado que, se você não souber definir o que é arte, você chegar para o patrocinador e falar, não, arte é aquela coisa que não tem definição e tal, você realmente perde a sua capacidade de produção. Então, você tem que ter denominações, ainda que você mude isso ao longo do tempo. Então, quando você me pergunta o que é a websérie, websérie é um produto audiovisual de curto formato, podendo variar de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 15 e de 15 a 25 minutos. Esse produto ele é seriado e ele é feito, pensado originalmente para produtos web ou mobiles. Dentro disso, há um complemento dessa explicação que geralmente ele tem um custo de produção mais baixo, uma equipe de produção mais reduzida, uma edição mais concisa, mais recortada, uma fotografia menos narrativa e mais próxima, uma captação de som cuidadosa, uma música num nível mais alto, entre outros detalhes técnicos. Mas é isso, é uma série, é um produto audiovisual seriado feito para web e mobile de curta duração, com alto poder de comunicabilidade e um custo mais baixo. Ponto. Essa é uma definição aceita que está em desenvolvimento. Mas se você me perguntar para o Rio Web Fest é isso? Não, não é. Para o São Paulo Web Fest é isso? É mais. Porque quando você fala de Rio Web Fest, você está falando de um festival, ainda que eu seja fundador dele, junto com o Leandro, nós não queremos que o Webfest diga às webséries o que elas têm que ser. O Webfest ele tem uma curadoria que é inclusiva. O que isso significa? Que a gente recebe o que o mercado está produzindo. Hoje eu falo que a websérie vai de 0 a 3 minutos. É um absurdo. Pô, de zero, existe websérie com 0 minutos? Não, mas existe realmente com 20 segundos. Quando a gente passa a receber no Rio Web Fest uma categoria Stories, que cresce muito, muito antes da pandemia, 2 anos antes, e Daniel, mas por que você usa o zero, então? Não está errado. É porque uma vez escreveram uma série Stories, que ela foi gravada ao vivo. E aí, quando eu fui acessar o link, não tinha mais série. Porque essa série passou ao vivo para os fãs que estavam engajados naquele momento e depois o episódio vai embora. Ou você está ao vivo para ver o Stories, ou ele some. Então, isso é muito curioso. O Rio Web Fest, ele entende que se está sendo produzido um conteúdo que é digital e ele é seriado e ele é postado na web, isso tem um valor muito grande. Mas, Dani, você também coloca ali uma categoria no Rio Web Fest de videodança, videoarte, vídeo performance, videoclipe, vídeos únicos, né? Web publicidade. Por quê? A gente coloca porque há algumas categorias de produção digital que não tem uma curadoria para elas, não tem uma chancela. Então, a gente faz isso para que elas tenham um abraço. Isso foi o primeiro motivo que levou a gente a não aceitar curta-metragem no Rio Web Fest. Curta, longo e média-metragem, em princípio, não entram no festival, porque a gente entende que já há um mercado para dar chancelas a esses produtos. Então, a gente, por origem, a gente não coloca. Hoje tem um outro motivo que a gente discute sempre, porque tem um pedido para a gente aceitar esse formato, que é a questão da identidade da linguagem. Há hoje uma discussão em voga, que é muito grande, que é justamente com a palavra websérie. Websérie, quando você escreve separado, ela prenuncia que você pode trocar a palavrinha web. Então, em vez de você ter uma websérie, você tem uma TV-série, você tem um cinema-série. Então, o que está variando é o veículo. A série é a mesma. Então, não importa para onde a série está, é uma série. Se ela vai para a web e tal, ou se ela tem uma duração que varia, isso não importa. A gente, particularmente, não acredita nisso. A gente acha que websérie é uma palavra só, é uma linguagem que tem particularidades técnicas extremamente pontuadas e ela é feita para aquele veículo. Se ela pode ser adaptada para outras, é uma outra relação. Então, essa discussão da identidade da websérie enquanto produto e linguagem faz a gente, por enquanto, para o Rio Web Fest, não abraçar os formatos de curta, média e longa metragem por uma independência mesmo de linguagem da websérie do cinema.
Outras categorias. Hoje, se você me perguntar, por exemplo, em 2012, quando eu comecei a pensar no oposto do sexo, e a gente começou a pensar e fazer em 2013, 14, a comédia, isso seguiu para 15, 16, era disparada a categoria mais produzida no Brasil. Com o tempo, isso modulou. A gente tem uma produção hoje comparativa menor de comédias e maior de drama, e daquilo que está virando a grande especialidade do Brasil, que são as não ficções. A websérie de não ficção jornalística, de variedades, educacional, em muitas outras instâncias, discussão se o vlogger produz uma websérie ou não, o que isso significa, mas enfim, a travel, lifestyle, você tem uma gama de produções de não ficção que é imensa no Brasil. Então você realmente tem um conteúdo seriado, produzido sobre os preceitos técnicos da websérie que estão indo para a linguagem de não ficção. Por isso o Rio Webfest abre. Quando você pega o Rio Webfest em março, agora, quando ali já tem um volume de inscrições, todas as categorias estão publicadas. Por exemplo, na primeira edição a gente abriu captação para série de realidade aumentada, série de VOD, de tecnologias mais apuradas. A gente nunca teve inscrição dessas séries, esse conteúdo nunca apareceu. Mas como num primeiro momento de relação a categoria estava lá, ela permanece. Se a gente não tiver essa inscrição, a gente retira. Da mesma maneira, um determinado ano, a gente recebeu um volume de inscrições de webséries musicais. A gente nunca tinha pensado nessa categoria. Então, naquele ano, a gente abriu a categoria, porque a gente tinha o mercado dizendo para a gente que aquilo estava sendo produzido. Assim é pensado o Webfest. Então, para ele, todo produto e conteúdo seriado produzido para o web ou conteúdos digitais pensados que não têm representatividade naquele momento, a gente abraça e recebe. Legal, bacana. E você, assim, você recomendaria esse mercado de websérie, enfim, de conteúdo, né, para a internet, assim, você recomendaria para os iniciantes, seria um bom caminho para quem está começando como roteirista ou começando como diretor, assim, para experimentar, já que normalmente, até como você falou, é feito com baixo orçamento, né, talvez seja, né, você vai lá e pega o seu dinheiro, né, seu próprio patrocínio e vai lá e faz a sua websérie, e se lançar no mercado, você acha que seria interessante para essas pessoas que às vezes não encontram um emprego, né? Assim, já sai da faculdade, da universidade, e vai para uma produtora trabalhar como roteirista e tal. Isso é bem, às vezes, difícil. E também se você acha que há uma certa rejeição de quem é do mercado de audiovisual, assim, ou de pessoas que saem da universidade imaginando que, né, que vai ser já um grande diretor, se há uma rejeição também para esse conteúdo de fazer websérie. Rafa, eu vou começar pela primeira, e logo depois, se eu não entrar na segunda, você me lembra, porque são duas perguntas legais. E não, assim, primeiro respondendo diretamente ao que você perguntou, sim, façam websérie, porque eu não posso dar a vocês um conselho que eu não segui na minha vida. Eu faço websérie, não é só o festival, eu sou criador de webséries, esse é um mercado que é monetizado para mim, e ele me trouxe uma coisa que todas as outras faculdades e mercados que eu tinha, e diga-se de passagem, eu trabalho no mercado de televisão, sou grato, adoro ir gravar, eu trabalho com cinema, adoro gravar, não é uma coisa em relação a outra, o problema é a logística de mercado. São valores diferentes, a websérie trabalha com valores menores mesmo de venda, mas a questão é a seguinte, quando eu entrei no mercado audiovisual, talvez algumas pessoas tenham experiências diferentes, essa é a minha. Eu entrei no mercado onde eu não tinha contato direto com o viés de produção. Quando eu não tinha contato direto com o viés de distribuição. Quando eu não tinha com o outro. Eu não tinha contato com o mercado em si, porque o mercado era fragmentado, e para eu conseguir fazer o ciclo completo de um produto audiovisual, eu tinha que passar por alguns sistemas atravessados nesse mercado que tornavam o produto final caro e inacessível. E muitas vezes eu perdi a propriedade da obra. Se isso é uma verdade enquanto produtor, como prestação de serviço é imensa. Eu não tinha contato direto, na imensa maioria das vezes, com o diretor. E quando eu tinha esse diretor, não tinha a autoridade para me colocar no trabalho, porque tinha todo um viés de indústria aí para passar que tornava as coisas muito difíceis. E mais uma vez, o dinheiro que eu recebia tanto na prestação de serviço quanto na produção, ele não chegava para mim, ele vinha atravessado
por uma série de lugares e, na imensa maioria das vezes, eu não tinha o menor contato da origem desse dinheiro. Ele vinha de um patrocinador externo que eu não falava com ele. A websérie não é assim. A websérie, e aí a origem da websérie tem a ver com o criador independente, tem a ver com a produção independente, no encontro direto com o público que não encontrava mais a representatividade que desejava, e mais uma vez, não estou falando só de ideologia de conteúdo, eu estou falando mesmo da maneira de se consumir conteúdo. A pessoa não queria mais, meu irmão está com 30 e poucos anos, mas já, desde que ele tinha 20 eu falo isso, ele não tem TV no quarto dele, não assiste. E não é um demérito, há toda uma geração que ainda assiste, mas não ele parou de assistir por causa do consumo. Ele não queria ver comercial, ele não queria estar naquele horário, naquela cadeira para ver o conteúdo. Ele queria estar jogando o game dele com um fone, uma janelinha aqui, assistindo alguma coisa que ele queria e parava e voltava. Era uma relação interativa muito diferente com a maneira de consumir. Então, quando a websérie surge, ela vem do encontro de um criador independente que precisa distribuir a sua obra, precisa ser audiência, precisa conseguir fazer num outro patamar. A primeira reunião do Oposto do Sexo que a gente fez foi com uma equipe de direção de arte que botou ali um planejamento que era lindo e super simples de cenário, mas que, assim, interrompeu pra gente o processo de produção por 3 meses, porque eu não encontrava locação, eu não encontrava o dinheiro mínimo, a equipe era grande, não dava, até que um dia a gente chutou o balde, e falou, cara, vamos fazer isso na sua casa no final de semana. Aí a gente foi pro meu quarto, uma equipe de 4 pessoas botou uma câmera em cima da cama e a gente fez. Então, assim, a realidade é que a websérie é um mercado que se abriu por e para o criador independente, em um princípio, isso foi o volume, para falar com um público que queria falar diretamente para ele o que ele queria ver e da maneira que ele queria ver. E esse termômetro existiu e ele se completa a partir do momento que o criador independente pode chegar numa empresa, vamos botar primeiro a de médio e pequeno porte, que quer ver o seu produto na web, comunicado para um nicho específico, e está gastando dinheiro com a mídia tradicional, e a mídia tradicional está vendendo resultados, que chega o final do mês no balancete, o cara bota e fala, cara, vou parar de fazer marketing, porque não está dando. O dinheiro não volta. Em compensação, ele começa a investir dinheiro no Google, mas todo mundo começa a investir no Google, isso para de ser um diferencial, a própria medida ali dos índices para de ser confiável, e aí ele fala, pô, o que eu faço? Aí tem gente conversando com nichos específicos de maneira muito contundente, muito fiel, e ele começa a colocar o produto dele, investir naquilo de outra maneira. Então, além de você ter todos os movimentos de crowd, né, do público, dos nichos, ajudando as webséries e o artista a fazer o seu conteúdo, você passa a ter o marketing se aproximando do criador independente. Então, se você produz para a web, você tem a oportunidade de você, produtor, falar diretamente com o dinheiro e com a audiência e produzir o seu conteúdo. Ah, então eu vou ficar rico. Não, mas você vai ter o mercado que você produz na sua mão. Esse é um princípio. Então, assim, esse princípio, ele permanece. Eu volto a dizer sobre essa questão da internet hoje, porque dá uma sensação de que esse mercado já se esgotou. Esse mercado surgiu há menos de 10 anos. Ele ainda não se esgotou. Agora, vai acontecer com ele parâmetros normais. A mídia oficial, que é muito forte, e muitos sabem, em vários sentidos, ela vai se aproximar, ela vai modificar o mercado, a gente vai ter uma legislação que vai se aproximar e vai trazer requisitos oficiais que vão encarecer a produção. Isso, ao longo do tempo, vai acontecer. Mas não aconteceu hoje. O que acontece é que a gente tem um ruído na web que fez a questão da audiência, principalmente pelos nichos, se pulverizar por plataformas. A gente tem a impressão que a web são as redes sociais que a gente usa. Não são. A web é gigantesca. E toda ferramenta de web, ela promove curadoria. Inclusive, quando a gente faz o Webfest, o que a gente promove é a curadoria. O conteúdo é imenso. Quando uma rede social se torna pouco palatável para o público, ele não quer aquela discussão, ele não quer ver aquele conteúdo, ele quer discutir as coisas dele do jeito dele, ele vai para outra. No momento, a gente tem um público pulverizado em muitas redes sociais e isso traz uma ausência de curadoria. Então, dá uma sensação para a gente que você tem menos alcance. Mas isso é passageiro, porque a web tende a se reinventar, independente de qualquer coisa. Isso emenda na segunda pergunta que você fez sobre o mercado tradicional, a mídia tradicional, mas pode falar. Só andando. Mas então você... porque isso pode até encaixar com a próxima pergunta. Então, você está dizendo que assim, existe realmente um mercado e você pode, né, investir ali dentro, assim, para você que é independente e tal. E não, porque assim, não só como, vou fazer uma websérie para criar um portfólio e conseguir um lugar numa produtora maior ou alguma coisa assim. Ela também pode ser ali o seu, né,
o seu trabalho principal. Não preciso simplesmente só focar, né? Eu posso fazer minha série e vender a minha série para outros lugares, enfim, para outros países, né? E aí eu acho que emenda até com essa pergunta de se há uma rejeição, né, nisso, de ver esse lugar como um mercado mesmo, assim, uma possibilidade, assim, não ficar fechado só para as grandes produtoras e os grandes players, né? Enfim. Não há rejeição e o mercado tradicional é muito generoso com quem produz websérie no sentido de ouvir, de escutar e de olhar. O que não havia há muito pouco tempo atrás, principalmente 2018 para frente, é o encontro. Você tem um mercado que ele tem outros parâmetros de negociação, de valores, de produção, e esse mercado ele tem eventos de encontro que já são muito sacramentados, tradicionais e que têm um funcionamento. Esse evento, quando ele começa a tentar abraçar a websérie, ele não tem o diálogo dos parâmetros corretos para abraçar, e ali a websérie acaba sumindo. Quando se cria o ambiente desse encontro, e dentro da lógica do que é a websérie, ou seja, você reúne o player e reúne o criador para que eles dialoguem, e se eles fecharem um bom negócio, ótimo para eles, e dentro daquilo que se respeita a logística de quanto custa uma produção, tudo aquilo é específica para a websérie, isso começou a acontecer de modo muito contundente. Então, eu não posso falar para você, o mercado, todas as plataformas, canais tradicionais e plataformas estão surgindo agora, que eu convidei para participar como conteúdo ou das rodadas de negócio, sempre foram extremamente gentis e interessadas. Se você pegar a nível prático, para eu não ficar elucubrando, quando o São Paulo Web Fest surge, eu vou falar especificamente dele, porque é lá que eu organizo uma rodada de negócios num formato diferente do que tem no Rio. A gente faz um convite e a gente recebe 11 players pela primeira vez. Esse número mais que dobra para o segundo ano. No primeiro ano, em 2018, eu tenho 50 rodadas de negócio. Em 2018, eu tenho 202, sendo que o número de rodadas que eu tive no primeiro ano é praticamente o número de negócios apontados para serem fechados no segundo. Então, assim, não dá para falar que o mercado é desinteressado, que ele não quer conhecer, que ele não quer chegar. A mesma coisa vale para os criadores, não dá para falar que eles não têm o desejo. Hoje, se você pegar no seu canal, independente do que você assine na sua casa, você vai ter webséries. E hoje tem uma coisa curiosa, por exemplo, tem ótimas séries na Netflix, que se você pegar a definição que eu te dei de websérie lá no começo, você tem séries originais produzidas para Netflix que tem todas aquelas qualidades. Você tem episódios de 18 minutos, você tem uma produção técnica que você vê a fotografia chegada, você vê a temática de websérie, tudo falar, mas então você está indo contra você e tal. Essa é a discussão se Roma é cinema ou é televisão, cara. Roma ganha o Oscar, e aí, é cinema? Tá na Netflix. Eu acho que tem websérie feita originalmente estando na Netflix que não foi. A Netflix é mobile, ela é feita para você ver no busão, às vezes indo. Se o episódio tem 18 minutos, a Netflix passa, que era uma coisa difícil, porque a Netflix antes era para ver no sofá agarradinho, né? Porque você tinha episódios ali de 50 e poucos minutos, difícil ver no caminho do trabalho. Agora, se você tem uma série que ela é feita com todas aquelas qualidades técnicas que te permitam a ver no celular a caminho, pô, rola. Então, assim, eu acredito que é um mercado em crescimento, é um mercado em alta comunicabilidade e a gente tem que tomar pé e fazer. Se você me perguntar ainda do caminho acadêmico, há muitas faculdades já há algum tempo trazendo e cada vez mais contundente, colocando a websérie no processo formador dos seus alunos. Porque ela entende que fazendo uma websérie, aquele aluno vai experimentar algumas relações de público, de mercado, de maneira mais contundente do que fazendo um curta. Então ele vai deixar de fazer o curta? Não, ele não vai deixar. Eu estou falando que a websérie passa a entrar. Há um projeto chamado Brasil Web Awards, que a gente deve levar a cabo no ano que vem, que é um festival internacional, um prêmio estudantil, que a gente quer dar para quem ainda está no colégio e para quem está no primeiro e segundo período das faculdades. Que a gente começa a observar que a websérie no mundo ela está instrumentalizando estudantes de audiovisual. E ela pode sim ser abraçada. Indo nas rodadas de negócio e tendo contato com alguns criadores internacionais, tem uma diferença de mercado, principalmente se você pega alguns países sul-americanos e a Europa. Quando você se forma em audiovisual nesses países, cara, você sai pronto para falar de negócios. Você sai pronto porque você entende que o mercado é seu. No Brasil, a gente realmente sai para pedir emprego.
A gente não tem contato com o mercado no seu começo, a não ser que você trabalhe para alguém. Então, assim, essa diferença a web permite para a gente, e a gente, enquanto puder, a gente vai fomentar que isso continue. E, mais uma vez, é importante ressaltar uma coisa para quem está ouvindo. O mercado tradicional, a televisão, o cinema, a indústria audiovisual como um todo, ela é uma aliada da websérie, porque a websérie é uma aliada dela. Nós não somos concorrentes. O cinema não é concorrente da televisão e a websérie não é concorrente desses e das suas variações, do webcomic, que é muito importante, do podcast e de todo tipo de conteúdo que é produzido para mídia digital. E agora eu queria perguntar assim para você, qual é o público que assiste websérie? Assim, qual o perfil mais ou menos? São mais jovens? Porque eu sinto que da minha geração, né, eu já com meus quase 40, eu vejo que a minha geração ainda não assiste muito websérie, né? Não tem esse hábito de ir no YouTube e assistir. Você acredita que isso está mudando ou ainda é muito jovem que assiste, é a galera que já cresce conectada, enfim, quem é esse público que consome websérie? Primeiro eu vou te dar o exemplo do meu filho. Meu filho está com 5 anos. Ele ainda vê alguns programas de TV. Ele adora DPA, ele adora outros programas de TV que ele assiste com muita fidelidade. A maior parte do tempo ele vê o YouTube. O YouTube é o grande canal aberto de televisão dele, se você fizer a similaridade com o que era a nossa geração. Ali ele assiste vídeos, enfim, ele adora o Lucas Neto, ele assiste, ele vê aquilo é a programação dele, e aquilo são webséries, programas feitos para web. Então, assim, se você me perguntar, olhando meu filho, o futuro dele, a relação dele com os produtos de web será muito mais. Mas o público de websérie, então, é de 0 a 5 anos? É um público que existe e é real. O público infanto-juvenil consome web de uma maneira muito, muito contundente. E depois dele, o público adolescente consome. Você tem webséries adolescentes muito fortes, principalmente se você vai para lifestyle, se você começa a envolver alguns canais de comunicação pessoal, web diaries, vloggers, aí você tem um consumo muito contundente de um público jovem que também vê webséries de nicho. Se você começa a entrar na discussão de um nicho, você pega nichos LGBTQI, ou nichos regionais, ou mesmo programas de culinária feita com uma linguagem mais moderna, nichos de vídeo performance, que no Brasil tem uma audiência muito grande de jovens, você começa a ir mais longe. Pô, mas eu vi 2 vídeos de mesmo vídeo arte que eu gosto e aquele artista eu assisto 5. Tá, ele está no mesmo canal? Então isso quer dizer que você toda semana vê aquele canal, uma produção de vídeo arte. Cara, você está vendo televisão na web. Você está entrando no mesmo canal para assistir o conteúdo sempre. Vamos supor que você tem aí algumas pessoas que assistem esse conteúdo que a gente está fazendo no mesmo canal semanalmente. Ok, você está vendo. E aí, começa a ficar um público mais velho. Vê a web, depende do nicho, mas vê. Eu tenho certeza que da maneira mais variada... Mas vamos lá, deixa eu te responder pontadamente para não ficar no delírio. Se você pega um público que varia aí de uns 3 anos, que é o que eu vejo, até, inclusive, eu já tive uma websérie de uma diretora de 4 anos de idade escrita no Webfest, que é fantástico, me levou a milhões de coisas na cabeça. O pai escreveu, deu um celular na mão dela, falou gravando, ela estava brincando de fazer uma cena de pirata. Então, era meu primeiro filme, o nome da série. Ele falou gravando, aí ela dirigindo o irmão numa batalha, aí o celular caía no chão, ela pegava de novo, um negócio de 3 minutos. E o segundo episódio era meu segundo filme. E aí era o final da brincadeira, eles achando um tesouro. E é engraçado, porque quando ele escreve, essa série não passa para o Webfest naquele ano, mas me obriga a gerar uma resenha profissional e uma análise do trabalho da filha de 4 anos como diretora. Porque ela tem uma câmera, ela tem um roteiro, ela tem um processo de linguagem que é claramente criado, e você tem um produtor por trás que vê naquilo um produto valoroso para a web. E diga-se de passagem, hoje, em alguns canais infantis, você vê este tipo de produto de vloggers muito jovens se comunicando com crianças e fazendo não ficção para a web. Então, essa leitura do público jovem que está produzindo o próprio conteúdo, está consumindo, está dialogando desde muito cedo com o conteúdo, é muito relevante. Ah, mas o que você acha disso? É indiferente, o mercado está aí, ele está vindo. O que eu acho disso é o que eu acho disso, mas enquanto criador e potencializador de um mercado, isso existe. A partir daí, você tem um público que vai, estatisticamente, de 16
até 40 anos, que é muito forte consumidor de web, determinados assuntos e determinados nichos. Levando em conta que você tem alguns assuntos importantes da gente lidar. Quando você tem programas, por exemplo, a programação esportiva, passando definitivamente numa transição para transmissões ao vivo na web. Aquela transmissão ao vivo que vai para a web e começa a reinventar a linguagem dela, o que ela vai ser daqui a pouco? Hoje, a audiência esportiva na web começa a rivalizar com a TV. E alguns assuntos sempre foram muito importantes para a web. O esporte, os assuntos ligados à sexualidade. Há conteúdos que não se encontram como webséries ou web conteúdo, mas são preponderantes na audiência. Então, esses assuntos também começam a ganhar formato. Então, sim, existe um público, esse público consome, às vezes ele não reconhece aquilo como web conteúdo, mas ele consome esse conteúdo e, preponderantemente, eu acho que ele é um público que vai de 16 a 40 anos. Tá? Daniel, dá um chute, eu preciso de uma coisa mais localizada ainda. É um público que tem entre 19 e 25 anos. E ele ainda predominantemente existe dentro de nichos específicos de assuntos para que ele possa consumir e dialogar dentro daquilo que ele entende que é o principal. Leve em conta que para uma websérie, os comentários e a interatividade é tão ou mais importante do que o conteúdo que você posta. Legal, bacana. Bom, e voltando assim um pouquinho à questão de produção, né? A gente falou, você citou, né, que tem a maioria das produções são com baixo orçamento, e eu acredito que deve ter muitas na guerrilha, né? Assim, sem dinheiro nenhum, ou então aquela coisa, né? Vou lá, peguei a câmera, fui e fiz. Mas aí eu queria saber, assim, existe assim, patrocinadores, existem empresas que financiam, e eu sei que no Rio Web Fest acontece também compras, né, de séries para o exterior. Como é que é esse, assim, esse financiamento? Existe financiamento de fora para produções aqui? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Assim, essa questão, eu vou me permitir, aí peço desculpas às pessoas que estão vendo, eu vou ser mais veemente nela. E é a minha verdade, eu não estou querendo ser arrogante nem nada, é uma coisa que eu acredito e acho que faz um bem para o mercado falar desse jeito. Eu sei que não foi exatamente isso que você perguntou, mas eu vou começar por aí. Eu escuto muito isso com relação à websérie, mas dá para ganhar dinheiro? E essa pergunta, na verdade, não é se dá para ganhar dinheiro, é dá para ficar rico? Dá para ganhar dinheiro rápido? Eu vou conseguir alguém para pagar as coisas? A websérie vai me ajudar a ser descoberto? Não, nem a websérie, nem o Sebrae, nem nenhuma ajuda de indústria, nem o seu comércio, nada. Você não vai ficar rico rápido. Não vai. Isso é uma indústria que existe no mundo da grande chance, da mítica, de que você está escondido em algum lugar embaixo de um edredom e alguém vai chegar e fazer assim: haha, achei você, descobri você, a sua vida vai mudar. Galera, isso não é assim. Isso não é assim em nenhuma indústria e nenhum lugar do mundo. Ah, mas eu sei de cases e tal e tal. Ótimo, eu também conheço essas histórias. Embora é importante afirmar para vocês que eu nunca vi essa história na minha família, na minha vida e nem no meu círculo íntimo de amigos. Essa história nunca eu presenciei, mas eu conheço todas elas. E existe uma indústria muito forte e muito severa por trás disso. Daniel, você não quer que isso aconteça? Eu quero. Eu herdei um número de Mega Sena do meu avô, eu jogo ele até hoje. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu adoro a sensação de que pode acontecer comigo. Embora eu sei que não acontece. Na vida profissional, não acontece. E não é questão da websérie. Não acontece em nenhum outro produto comercial. As coisas demandam trabalho, demandam história, elas demoram e isso é valoroso. Agora, você constrói devagarinho, como criador de conteúdo também. Essa sensação, e aí eu vou chamar especial para essa frase, porque essa frase é hiper comum, essa coisa do eu entendo o que você quer dizer quando você fala da guerrilha. É verdade. Muitas séries, elas são patrocinadoras do próprio trabalho e elas são patrocinadoras e às vezes elas abrem mão da remuneração financeira do exercício do ofício para viabilizar o produto. Isso acontece, é real. Quando a gente fala que a série foi feita sem dinheiro, o que a gente está falando é que ela foi feita sem dinheiro de terceiros. Ela foi feita sem ser sustentada ou patrocinada. Isso é real.
Agora, isso também é um vício de uma indústria que relega a gente que você só está no mercado se você recebe o dinheiro do outro. E também que o seu dinheiro, ele vale 10 vezes menos do que o do outro. E aí, quando você, como criador de conteúdo, chega numa rodada de negócio e fala quanto vale o seu episódio, você começa pela promoção. Você fica morrendo de medo da pessoa não fazer uma contraproposta. Você chega e fala, não sei, eu não estou acostumado com isso, o que você der tá bom. Não é assim que a banda toca. E é importante falar isso, porque desde o começo, para a websérie, não é assim. Se você foi o seu patrocinador, se você pagou pela sua websérie, se você conseguiu ir no mercado e comprar lanche, biscoito e uma jarra de água digna para botar numa mesa para a sua equipe, e aí, galera, não importa se é cinema, é websérie, coisa, mas deem comida para a sua equipe, porque isso faz uma diferença gigantesca para um set de filmagem. Mas assim, se você conseguiu viabilizar isso com dignidade, esse dinheiro da conta desse lanche que você comprou é o seu patrocínio. Ele vale muito. Ele vale muito mais do que o patrocínio externo que vem depois. Eu sei que é bom quando ele chega, mas ele vale. Ele é mercado, ele é monetizado, você olha a conta final e você sabe quanto custou aquele dia de gravação e você pagou por ele. Você é um investidor da indústria audiovisual brasileira, mundial, e isso não é brincadeira. Então, desde já, dizer assim, existe uma responsabilidade quando a gente fala de indústria de capital e ela tem que ser clara. Há formas de monetizar o seu conteúdo? Há, mas dicas de passagem, e nenhum veículo, inclusive a websérie, se você sentar numa rodada de negócio e falar assim, ok, eu tenho tudo, falta o dinheiro, me dá dinheiro aí, você não vai conseguir. Não é assim que as coisas acontecem. Já há muito tempo, você não vai atrás de um mecenas, você vai atrás de sócios, e os sócios vão ganhar com você. Eles não vão fornecer a você. Você sempre vende algo para eles. É sempre uma troca. Quando você está na sua casa e você baixa um aplicativo que vai ajudar a sua vida, você clica num botão onde você cede a ela todas as informações do seu aparelho celular. A informação a nível de web é a maior riqueza que existe hoje. Então você está vendendo as suas informações em troca de usar um aplicativo. Vale a pena? Claro que vale. Você usa e tal, e você está tudo bem. Agora, que você está fazendo essa permuta que é comercial, você está. Quando a gente fala de conteúdo, há formas de patrocinar? Há networking sendo feito que viabilizam vendas, há um mercado internacional que compra conteúdo de web, há um mercado tradicional que se aproxima e conta, há soluções de marketing para você investir na sua série a partir do momento que você atinge e dialoga com um nicho específico, aquele nicho é interessante, há criadores e criadoras que precisam de conteúdo em web, então você consegue, a partir do momento que você é especialista em produção audiovisual para web, a passar a fazer alguns trabalhos de web marketing que vão reverter em dinheiro para a tua série. Há possibilidades importantíssimas de estudo de como a sua audiência colabora na distribuição, na propagabilidade e no engajamento com o seu conteúdo. Há histórias de série de televisão que iam ser canceladas e o público de web viu como engajar aquele público e começar a consumir, essa história particularmente aconteceu com a Subway, consumir o sanduíche daquela série para ela continuar pagando o seriado de TV. Imagina isso na web, como isso é importante. Então, sim, existe toda uma forma de você pensar capital e de você correr atrás de patrocinadores e de dinheiro, sem jamais, em momento algum, você deixar de entender que a websérie, quando ela nasce, ela não desvaloriza nenhum passo da produção independente. Ela foi levantada, avolumada e criada pelos produtores independentes para um público que queria dialogar com eles. Então, cada centavo do criador independente vale muito. Pagar uma série do próprio bolso é fundamental e a websérie não depende, embora tenha alcance, do dinheiro externo. Eu vou abrir um precedente para falar um pouquinho sobre uma entrada de verba que é importantíssima, que é o edital público. Tem uma discussão e eu quero deixar claro que o que eu estou falando não exime a possibilidade de você ter o alcance de um edital público ou de um investimento público. A gente vive um momento que tem uma frase que ela é dita de uma maneira muito rasa, que é, poxa, ó, as dificuldades do Brasil, a gente vai perder o dinheiro público investindo em arte. A população brasileira, nas suas mais variadas facções, ela tem poder de, através dos seus grupos de interesse, decidirem aonde é importante o dinheiro ser investido. Isso é a primeira coisa. O governo, nas suas mais variadas instâncias e histórias, independente da ideologia, ele capta esse recurso e distribui esse recurso, gerenciando o funcionamento do país. Mas essa valoração, se determinada indústria é boa ou ruim para o país, isso é uma bobagem.
Isso não existe. Dito isso, toda a instância que funciona com dinheiro público é sustentada pelo dinheiro público. Você tem toda a segurança pública, ela não rende lucro. A saúde pública não rende lucro direto. A arte pública, como linguagem de inovação, não tem o dever de render lucro. Você investe nisso porque isso reinventa várias soluções tecnológicas que trazem lucro indireto e melhoram a vida da população. Quando você tem um país que é desenvolvido artisticamente, ele tem soluções em tecnologia, em comunicação, em representatividade que aumentam a valoração de trabalho e o lucro da sociedade como um todo, e diminui vários custos burocráticos, de atrasos de tecnologia, entre outros, porque é uma linguagem de inovação. Daniel, me traz uma comprovação para não parecer um delírio absurdo seu. Quando a gente tem o maior festival do mundo, e a gente tem uma linguagem que é pioneira em várias tecnologias, a gente tem, andando em paralelo com isso, o aumento de investimento de países internacionais em tecnologias de streaming e em celulares capazes de passarem vídeos em alta definição. Isso não é à toa. Isso não está acontecendo no Brasil porque é uma tendência mundial. Isso não acontece em todos os países. Acontece no nosso porque a gente consome e a gente produz conteúdo audiovisual para a web. Nesse sentido, esse dinheiro que entra e valora a empresa de tecnologia, aumenta o consumo, aumenta as vendas dos celulares, está diretamente ligado com o mercado artístico. Então, sim, entre todas as formas, embora nenhum criador independente de web deva depender desse dinheiro exclusivamente, o Brasil e qualquer país do mundo perde quando não tem uma parte da verba pensada para o investimento em linguagens de inovação, que é o que a web é hoje. Então, assim, cara, existem muitas formas de monetizar e de pensar dinheiro quando você fala de conteúdo para web, de webséries. Maravilha, ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho então do Rio Web Fest, né, que a gente ainda não falou. Conta pra gente assim, o que acontece lá, o que rola lá dentro, né? Assim, não só a premiação, eu sei que rolam outras coisas. E esse ano, agora de 2020, vai acontecer mais uma edição em novembro. E conta pra gente como é que vai ser essa próxima edição, enfim. O WebFest é um festival internacional de webséries. Ele prima pelo encontro, pela parceria entre criadores e as sociedades que podem nascer a partir dali. Ele acontece em 4 dias. Ele tem ao longo de sua programação convidados internacionais, masterclass, keynotes das mais variadas frentes do mercado e profissionais. A gente tem uma série de painéis. Todas as séries que são inscritas no festival, a seleção oficial sai ali em meados de setembro, finalzinho de setembro. Todas as séries que são selecionadas podem ir e gravar um painel. A gente tem um estúdio lá onde tem um painel de entrevistas com vários criadores ao longo dos 4 dias de festival. A gente tem uma categoria que chama Super Projeto, onde se você tem uma websérie e você quer conversar numa rodada de negócio com o mercado, você pode escrever ali. Ou se você não tem uma websérie, você quer escrever só um projeto de websérie, você pode escrever também e ir para a rodada apresentar o seu projeto para ver se você acha ali uma parceria de coprodução, uma maneira de monetização, de viabilização do seu produto. E isso acontece em 2 dias em momentos diferentes. Você tem sessões de pitching e você tem sessões de rodadas de negócio dentro do evento. Além disso, você tem uma outra frente que é o web piloto. Dani, eu não tenho websérie e eu não tenho projeto. Eu tenho uma ideia e uma câmera. O que eu faço? Você escreve no web piloto e você vai ter a chance, uma vez selecionado, de ir ao festival e durante os 4 dias de festival, você vai gravar um piloto de até 2 minutos. O melhor piloto passa nas exibições oficiais no último dia e ganha um prêmio em dinheiro para ser um primeiro incentivo. E aí, falando de monetização, conheçam os festivais internacionais. Vários deles premiam e instrumentalizam séries, inclusive o WebFest, para que você possa ter um primeiro incentivo financeiro e viabilizações instrumentais para fazer e monetizar teu produto também. Os festivais sempre foram, desde a sua origem, uma porta muito importante de entrada de mercado, são até hoje para mim como criador. Além disso, dentro do festival você tem as exibições. Ano passado a gente exibiu 234 séries, se eu não me engano. Elas são exibidas de 10 da manhã às 10 da noite. Esse é o funcionamento do festival nos seus 4 dias. Você tem um centro de convivência. Se você for lá, vai ter café disponível para você de graça, água, internet, enfim, tudo para você poder chegar, ficar lá com a gente, lanche, o dia todo fazendo networking. Esse ano isso vai acontecer dentro de
todos os cuidados que tiverem estabelecidos na véspera, respeitando a individualidade e a sensibilidade de cada um para que a gente esteja seguro e possa fazer o encontro acontecer com maior qualidade, além da gente tentar fazer isso online com o maior alcance possível. Além disso que eu falei, a gente tem uma exposição, que é a Casa do Zé, onde a gente deixa ali os troféus para a galera poder tirar foto, Blue Carpet. A gente tem os eventos de gala, que é a abertura oficial, o primeiro momento de programação e de premiação do festival, que você tem contato com os convidados internacionais. Tem o coquetel do networking depois, que é o primeiro evento de mercado antes da rodada de negócios. A gente tem o Rio Web Fest Awards, que é sempre a cereja do bolo, porque você tem ali o Blue Carpet, você tem a premiação de todas as categorias. A gente sempre fala da festa final, que é um momento que tem crescido muito, que é uma despedida que tem se tornado importante, embora quando ela acontece, o festival já tenha se encerrado. Dentro de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem os workshops, que são encontros um pouquinho mais íntimos com profissionais. Geralmente eles têm um caráter instrumentalizador de linguagem, a nível de roteiro, direção de arte, fotografia e mesmo comercialização e pitching. A gente sempre procura instrumentalizar os criadores com pitching em rodada de negócio. Mas, além de tudo isso de programação que eu falei, essa programação é toda gratuita ao longo do festival, o Rio Web Fest ele é um encontro de criadores, ele é o maior encontro do mundo entre criadores de websérie. E isso é muito importante para esse festival. A mostra competitiva, ela é relevante e eu entendo como é importante ganhar tanto a seleção como a chancela, mas ao longo da história do festival, nada é tão importante quanto você conhecer pessoas e dialogar com pessoas que estão buscando a mesma solução que você. Quando uma pessoa ganha um prêmio do Rio Web Fest, todo mundo que cria ganha junto. E é muito importante deixar isso registrado, porque essa é a poética desse festival e é por isso que ele se tornou o que ele é. Tem um detalhe importante sobre o Rio Web Fest, que foi um título, um prêmio que a gente recebeu em 2019, de ser o festival que mais investe em diversidade. E isso é importante porque isso não é só verdade enquanto curadoria, mas enquanto ao respeito pelos produtores de cada nicho. E o quanto essa diversidade de linguagem ela é importante para a indústria, porque cada país tem uma modalidade de consumo diferente, enquanto a gente respeitar a diversidade do mercado e o Rio Web Fest poder abraçar isso, a gente vai ter um mercado sempre em desenvolvimento. É isso, cara. São 4 dias muito legais, cara. De 10 da manhã às 10 da noite, alguns dias a gente passa um pouquinho. Tem pedidos para a gente fazer um primeiro viradão, primeiro dia 24 horas do festival, mas eu posso dar certeza que não vai ser nesse ano, com todos os cuidados que a gente tem que tomar. A gente vai ter um evento presencial diferente, ainda que a gente mantenha a poética do encontro, do abraço, da orientação para cada criador e criadora que aparecerem por lá. Sim, maravilha. Bom, e assim, para a gente, né, a gente já está esgotando o nosso tempo, para a gente encerrar, o que você recomendaria para quem quer entrar nesse mercado, para quem está começando? Eu acho que a gente já falou um pouco lá no início do nosso papo, mas assim, o que você daria mesmo de dica assim, efetiva agora para quem quer começar? O primeiro conselho é para todo mundo que quer começar, e não importa o quê. Se você quer começar um projeto de empreendedorismo, e eu posso dizer isso muito de cara porque eu considero a websérie inovação, então se você quer começar um empreendimento, a primeira coisa é você ter na sua cabeça que você tem que passar da ideia que está na sua cabeça à realização. A ideia não tem valor de mercado. O que tem valor de mercado e o que é factível é o produto. Você precisa tirar da cabeça e realizar. Mas não foi o que eu imaginei, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu queria. Realize com responsabilidade, com planejamento de produção. Mas realize. Simplifique todos os processos para que saia da sua cabeça e se realize. Mas no momento eu não tenho condição. Você está pensando do jeito errado. Simplifica. Mas sem isso não é possível. Faz. Se você fizer isso, o seu empreendimento vai à frente. E aí eu passo para o segundo conselho, que é conheça a web. A web, enquanto veículo, ela tem valores indicativos e ferramentas capazes de ajudar qualquer processo de realização a acontecer. É um tesouro acessível, de custo baixo, alto alcance, que todos devem conhecer. Se você está me perguntando especificamente agora como audiovisual, se a gente parte dos dois conselhos anteriores que cabem ao audiovisual, eu encaixo outras. Reduza a sua equipe, não é uma descoberta nossa agora, só está entrando no audiovisual agora, mas a equipe mínima do produto de valor mínimo possível é uma coisa de comércio muito antiga, mas reduza a sua equipe, encontre o seu nicho, a longo prazo internacionalize o seu conteúdo
e viabilize ela na plataforma adequada para a web. Conheça os lugares que estão reunindo pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Lá você vai encontrar parcerias, sociedades e mercado. Essas oportunidades não são caras, são muito baratas, e diga-se de passagem, algumas delas, por exemplo, como São Paulo Web Fest, é inteiramente de graça. Só está lá. Então, assim, conheça e faça. Vai fazer... enfim, é o conselho da live. Dani, não sei, tem tanta live, será que eu faço? Faz. Faz. É isso. Para a quarentena, posso falar uma última coisa para a quarentena que é importante? Claro. Se você tem uma expertise de produção e você tem a oportunidade, auxilie as pessoas. A gente ainda fala a palavra quarentena, mas a verdade é que as cidades praticamente estão abertas. Mas as dificuldades de trabalho, de produção, cresceram muito, mesmo após a abertura. Isso não é um reflexo direto do tempo de quarentena, não. Isso é um reflexo direto de que a gente ainda tem uma pandemia que continua com sua problemática toda instaurada, a gente ainda está em insegurança e o mercado reabriu oficiosamente, mas não está funcionando direito. O mercado de maneira geral. Então, se você é produtor e você tem a oportunidade de auxiliar, de ouvir alguém que é produtor, de orientar, faça, por favor, oriente. Esse é um momento de união muito contundente. As pessoas reagem a essa questão da saúde, da pandemia, de reabertura de maneiras diferentes. Respeite a maneira de cada um, respeite o receio, respeite que a pessoa esteja protegendo os seus entes, que ela precisa estar trabalhando de casa. Ficar trabalhando de casa não é confortável o tempo todo. Produzir audiovisual de casa também não é confortável o tempo todo. Dá muita ansiedade. Então, assim, vamos ajudar produtores e produtoras que nesse momento estão precisando muito. Peçam ajuda se vocês estão precisando. Nós somos uma classe, ao contrário do que se propaga, extremamente unida, extremamente pequena, de artistas como um todo, e a gente precisa estar junto, agora e sempre. Esse é um momento que vai perdurar. O assunto da pandemia e da quarentena não acaba em 2020, ele vai entrar para o ano que vem. Então, vamos estar juntos para que a gente possa se apoiar e fazer com que o produto de muitos outros nasça, porque isso vai fortalecer a gente ao longo do tempo. Muito bom, Daniel. Bom, Daniel, muito obrigado. Esse papo foi muito bom mesmo, assim, maravilhoso. Acho muito esclarecedor para, assim, para mim que sou, né, assim, que eu realmente não conheço muito o mercado, né? Assim, eu não conheço muito sobre websérie, estou conhecendo agora. E eu acredito que muita gente, né, a nossa ideia aqui do Ação é essa, assim, é esclarecer algumas coisas, apresentar algumas coisas para o público. Então, eu acho que foi muito bom, assim, muito bom. Muito esclarecedor mesmo, assim. E muito obrigado por ter participado. Imagina, Rafa, eu que agradeço sempre aí ao Dani, agradeço a Cardume, sempre que tá ali o Dani levando à frente, agradeço a todos vocês, porque a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente ama, é sempre legal. Bacana. Bom, gente, então o Ação Entrevista fica por aqui. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, com quem você achar que vai aprender bastante também com o Daniel. E é isso. Até o próximo programa. Valeu, tchau.